janela, deixa o sol entrar. Sorria, veste tua alegria que o melhor virá. Então acredita, vai dar tudo certo. Não tenha medo de ser feliz. Bom dia, positividade para começar seu dia. Otimismo vai te fazer muito bem. Então acredita, vai dar tudo certo. Não tenha medo de ser feliz. Olá, bom dia, é isso aí, sextou com chuva e nós hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é o uso da inteligência artificial na urologia. Está conosco o Dr. Rodrigo Serapião, médico urologista, transplantador, com uma vasta experiência nessa área de urologia, de cirurgia, e que fez recentemente na Europa uma especialização com cirurgia robótica, com inteligência artificial, e vai falar com a gente esse tema de extrema importância. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso quadro aqui de toda sexta, direto ao ponto com Cristiane Mello. Bom dia, Cris, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, bom dia, caros ouvintes, e vamos fazer uma manhã aí inovadora, né, falando um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada diretamente à urologia e também um pouquinho à medicina de forma geral. Doutor, como é que a inteligência artificial está mudando o cenário da medicina? Bem, a inteligência artificial, não só na área da medicina, a área da medicina é apenas mais uma que vai ser extremamente modificada pela inteligência artificial, né? E no caso específico da gente, ela muda em todos os passos da medicina, né? Tanto no diagnóstico até na parte de prognóstico de enfermidades. Portanto, ela atua não só na cirurgia, não só nos exames, não só na triagem de pacientes, como em todos os processos da medicina, do começo ao final. Enquanto médico urologista, o senhor acredita que a inteligência artificial ela vem para substituir o profissional? Olha, Cris, instintivamente, esse é o pensamento que permeia qualquer cérebro, né? Qualquer pessoa, de forma instintiva, reflexa, pensa nisso. Depois de conviver um pouco com a inteligência artificial e fazendo analogia com o passado, como as tecnologias chegaram no passado, né? Eu estou num programa de rádio. O rádio não acabou depois da medicina, sob nenhuma hipótese. O rádio não acabou depois do Instagram. O rádio não acabou depois da internet, né? Então, assim, fazendo uma analogia, eu creio que não. Eu creio que o contrário vai acontecer. Eu acho que médicos, né, que utilizam a inteligência artificial vão ser potencializados. É uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. Claro que eu posso estar errado, porque o futuro nós não conseguimos prever assim. E creio também fortemente, hoje, minha maior crença é que médicos que não utilizarem a inteligência artificial no seu arsenal, esses sim serão substituídos por outros médicos que utilizam a inteligência artificial. Pelo menos é a minha posição hoje, como médico, como profissional, é que nós temos que utilizar a inteligência artificial ao nosso lado, como mais uma arma no nosso arsenal. Durante a sua experiência e atualização internacional, especialmente na Europa, quais avanços em inteligência artificial mais chamaram sua atenção e que podem chegar ao Brasil nos próximos anos ou que já chegou? Olha, a cirurgia robótica, ela se desenvolveu bastante em todo o mundo. Para que vocês tenham noção, nem na Europa, nem no continente americano, na América do Norte, de uma forma geral, não se aceita mais cirurgias prostáticas de forma convencional. É muito raro isso. É claro que nós temos questões sociais, econômicas importantes no nosso continente que não permitem que a gente, a partir de agora, demonize o que a gente já fez há mais de 3 décadas ou 4 décadas que nós vimos fazendo, né? O médico ele tem que ser um gestor de tecnologias hoje e ele precisa gerir isso de uma forma extremamente inteligente, olhando, analisando não só a questão
a indicação técnica, mas também a questão socioeconômica e cultural do seu paciente. Porque só assim ele vai ser um médico completo. Um médico que só olha um aspecto, ele realmente vai ser um médico, ou ele está em uma realidade completamente distinta, eu entendo perfeitamente, são médicos que estão em centros onde eles não fazem mais a cirurgia aberta, e outros, como é o meu caso, que são médicos que precisam lidar com pacientes que têm rendas distintas, pacientes de baixa renda, paciente de baixo nível de informação, paciente de baixo nível sociocultural, para poder se mobilizar um grande centro para fazer isso. Mas lá na Europa, o que mais me entusiasmou foi ver que a medicina aliada à inteligência artificial, ela personaliza o paciente. E é o que a gente sempre buscou. Um médico como eu, que trabalha com transplante e com doenças oncológicas, né, da minha especialidade, nós sabemos que as doenças são completamente diferentes de um para outro. Nós não tratamos nenhum paciente de transplante da mesma forma que tratamos o outro. As medicações são distintas, eles respondem de formas distintas, assim como nos pacientes oncológicos. São pacientes que as doenças diferem. Eu tenho câncer de próstata e meu amigo também tem. São duas doenças completamente diferentes. Nós não sabemos em que estágio está. Nós não sabemos qual é o tipo de tumor. Então, a agressividade, a forma de tratamento, a forma de acompanhamento é completamente distinta. Elas são completamente distintas. Portanto, o que mais me impressionou foi ver como a IA, ela entrou de forma extremamente potente dentro de todos os processos médicos. E é uma ferramenta muito poderosa para que você individualize a enfermidade. Então, cada indivíduo vai conseguir ter a sua doença ali absolutamente controlada, prognosticada e tratada com o que a ciência tem de melhor hoje. É importante falar também, doutor, sobre a questão do tempo. O médico que utiliza a IA, ele vai ter uma redução no tempo de sua, por exemplo, carga horária, entre aspas, porque ele vai ter alguém ali que é uma inteligência mesmo, auxiliando no trabalho. Isso vai fazer com que será que ele vai ter mais qualidade de vida também? Porque a gente sabe que a vida de profissionais da área de saúde são exaustivas. São cargas horárias, assim, acima da capacidade humana, às vezes. Você acha que a inteligência artificial vem colaborar com isso? Eu creio que sim. É lógico que nós não temos um modelo perfeito. E isso vai levar tempo. E não sabemos se vai chegar. Porque são tantas as variáveis e nós não conseguimos até hoje. Por que a inteligência artificial vai conseguir? As variáveis vão parar de ocorrer? Não. E a inteligência artificial, nós temos que lembrar que ela é artificial. Ela é feita por nós. Ela é feita pela construção de cada um de nós. Portanto, eu creio que sim. A minha resposta à tua pergunta é sim. Nós teremos uma diminuição na velocidade dos processos e na tomada de decisão. E vai depender muito do médico o que ele vai querer fazer com esse outro tempo. Porque às vezes é opcional. Na grande parte das vezes, o excesso de trabalho médico, ele é opcional. A gente tem que saber onde a gente vai, até onde nós vamos para tomar a decisão correta. Então, eu acho que essa vai ser uma decisão mais individual do que ligada à inteligência artificial. Eu creio que a inteligência artificial vai possibilitar, sim, ao médico que ele tenha mais assertividade, que ele tenha mais controle dos processos, né? Que ele não dependa tanto do que ele escreve apenas e do que está na cabeça dele. Mas isso vai ajudar ele a tomar decisões fortíssimas. E se gerar um tempo livre, quem quiser se ocupar com mais coisas se ocupe, e quem não quiser, eu creio que vai ter essa oportunidade. Nós estamos conversando com o doutor Rodrigo Serapião, médico urologista. Doutor, o senhor será um dos palestrantes do IA Summit, que é o primeiro congresso de inteligência artificial na saúde, aqui em Feira de Santana. O que os participantes podem esperar da sua palestra e por que os profissionais e estudantes da área de saúde precisam discutir inteligência artificial nesse momento? Eu acho que todo estudante de medicina, todo residente de medicina, todo médico jovem, ele precisa participar. Naturalmente, nós somos avessos a mudanças.
E eu sei o quanto isso é difícil porque me incluo nessa categoria. Porém, não dá pra gente brigar contra a tecnologia. Nós temos que nos aliar e entender ela como uma peça importante, né, na nossa tarefa. Na minha entrevista, no evento, na minha palestra no evento, o que eu estou preparando são casos extremamente práticos para que a gente possa, assim como Platão fez com a filosofia, porque a filosofia parece que é uma coisa longe da gente, né? E não é. A filosofia está no dia a dia. É o que Platão ensina, né? Ele ensina a gente a filosofar, a pegar um problema de trabalho, um problema pessoal, e pensar em cima dele e utilizar filosoficamente, né? No tratamento. Em vez de a gente tomar remédio, a gente usa o cérebro, né? E o que eu quero é provocar, não me comparando a Platão sobre nenhum aspecto, mas eu quero colocar para todos os jovens o quanto eles têm aí pela frente um universo amplo e que eles devem buscar isso. Nós vivemos um momento muito mais grave hoje, com o número exagerado e descontrole na formação médica, do que no implemento de novas tecnologias. Nós deveríamos ter medo disso, mas medo de novas tecnologias jamais. Nós devemos usar ela com cautela, com sobriedade, né? Deixar desenvolver quem tem capacidade de desenvolver. Mas só para deixar aqui um exemplo prático, eu tava vendo a cirurgia robótica e achando aquilo o máximo, e vendo eles trabalhando. E olha que já tem quase uma década que a gente trabalha com cirurgia robótica. E eu vendo como eles estavam fazendo isso de forma corriqueira, como já era natural dentro do centro cirúrgico eles trabalharem com robô. Parecia que não era nada demais, apenas um equipamento. Mas o equipamento estava ali. Vai usar o robô hoje? Vou. Não vou, pronto, acabou, aí vai levando. Mas eu vi uns óculos que estavam sendo desenvolvidos por uma dupla de franceses que estavam lá levando esses óculos. E enquanto o médico operava, o óculos, ele falava para o médico, através de vibrações, por aí não, aí tem uma artéria. Então ele identificava as estruturas e avisava ao profissional que estava operando. Imagina, hoje você não dirige um carro hoje e quando você está saindo da pista, o carro não avisa, ele não traz você de volta. É a mesma coisa. E ninguém reclama do carro que tem essa tecnologia. Portanto, eu creio que são ferramentas que nós vamos utilizar. Então, são esses exemplos que eu quero levar para o Yassunt, eu quero levar exemplos práticos, e eu creio que o nosso público-alvo seja realmente os mais jovens, os médicos mais jovens, e acredite, me entristece quando eu vejo um médico mais jovem contra o desenvolvimento dessas novas tecnologias, porque eles vão ser pegos lá no futuro. Hoje a coisa está muito rápida, né? Vocês não sabem, mas eu vou dar uma informação. Vocês sabiam que na Bahia, em Salvador, há cerca de 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, inaugurou o maior centro de cirurgia robótica da América Latina? Ninguém sabe. Verdade. O maior laboratório para formação médica, para formação de cirurgiões. Operamos com cadáveres. Os cadáveres vêm dos Estados Unidos. Você tem um cadáver pronto, preparado, você traz, você pode fazer lá, nesse ambiente, no IART, um curso para seus alunos. Então eu creio que professores universitários de medicina devam estar presentes ao Yassunt. Eu acho que tem que fazer um esforço. Acho que as universidades deveriam obrigatoriamente, Cris, enviar seus professores para verem esses tipos de palestra que nós não vimos no nosso meio. Por isso que eu estou muito feliz em participar. Entristece ver o profissional e as faculdades não investirem em um evento como esse. Me causa espanto. Me causa espanto. Porque isso é o futuro. E lá pra frente nós seremos todos tratados assim. É incrível essa questão do óculos 3D. Tive uma experiência também, um profissional me falando, né, que o óculos permite que ele acesse o prontuário, que ele acesse os exames do paciente e que na tomada, que às vezes quando você, na cirurgia, você, quando vai abrir o paciente, em outras palavras, você está imaginando um cenário, mas é outro. Sim. E aí você vai lá e busca o paciente. Você não precisa se deslocar do local da cirurgia para pegar o prontuário, para pegar um exame.
para ter acesso a mais informações sobre o paciente. Então, eu sou um entusiasta da medicina, eu sou apaixonada e é por isso que vem aí esse congresso para a gente trazer essa discussão que é tão atual, que é a inteligência artificial na saúde. Mas eu não poderia, Ana, Fernandinho, deixar de Dr. Rodrigo Serapião sair daqui sem falar de uma coisa tão importante, que é do nosso dia a dia, que é a importância de beber água. Nós estamos no inverno, no verão a gente costuma beber mais água, mas no inverno a gente custa a tomar. E quais os benefícios e os riscos, doutor Rodrigo, para quem não dá continuidade ao hábito de tomar água, assim, de forma natural, do dia a dia, nesse frio? O grande perigo do inverno, no sentido da hidratação, é porque nós não percebemos a nossa perda de água. Porque nós suamos muito pouco ou secamos muito rápido no inverno. Então, quando você não percebe essa perda, quando você não tem essa atuação tão marcante do tempo no corpo humano, nós nos enganamos, o cérebro nos engana, deixando a gente com a falsa necessidade de que estamos hidratados. E, curiosamente, em países frios, em épocas frias, nos países como os nossos, o índice de desidratação, ele não é pequeno. Ele não é pequeno, exatamente por essa pegadinha que o nosso cérebro nos causa. Mas lembre que quando estamos com frio, usamos agasalhos, né? E aquecemos mais o corpo que o normal, né? Procuramos ambientes mais quentes e também aglomeramos mais, né? O que favorece não só a desidratação, como também a propagação de vírus, né? De gripes. É por conta dessa aglomeração. Portanto, é de vital importância que você se lembre e que você insista em se hidratar nesses períodos mais traiçoeiros. Não muda nada do verão. É água, suco e vamos lá para um chá para quem quiser, vamos beber água. E aí, a partir daí, você consegue manter uma boa hidratação. Grande parte da desidratação, a gente só pensa em desidratação quando a gente vê uma pessoa desmaiando, né? Mas a desidratação, os estágios iniciais, é o quê? Um pensamento mais lento, né? A falta de capacidade de raciocínio. E eles são os estágios mais lentos da desidratação. Nós estamos falando, quando uma pessoa desmaia, é o estágio mais grave da desidratação. A gente vê aquelas insolações, aqueles pacientes extremamente desidratados. É completamente diferente do inverno. Então, é essa a importância da hidratação. Qual público que mais sofre? Criança, idoso? Os idosos sofrem mais. Porque os idosos, o corpo do idoso, ele tem aproximadamente 25% a menos de água dentro da sua conformação do que o corpo de uma criança ou de um adulto. Então, a desidratação, ele é mais frequente no idoso. Em segundo plano, vem as crianças pela própria, né, natureza em defesa das crianças ainda. E são o segundo público mais afetado com isso. Além da desidratação, para a gente encerrar, quais outros riscos a ausência de água pode provocar nesses órgãos da sua área de urologia? Não beber água corretamente leva a uma concentração urinária muito grande. Ou seja, a urina, ela nada mais é do que um filtrado, né, que é produzido pelos nossos rins. O sangue passa pelo rim, ele é filtrado, a gente tira tudo que a gente não vai utilizar, que a gente chama de escórias nitrogenadas, e eletrólitos a gente joga através da urina. Quando essa urina se concentra muito, a quantidade de sais dentro da urina, ela é uma quantidade robusta. E aí, esses sais, às vezes, se depositam, cristalizam, e pode ter um maior aporte ou a maior quantidade de cálculos sendo formados nesse período, por conta dessa desidratação proveniente da falta, né, adequada da ingesta hídrica. Então, esse é um outro ponto bem importante.
É isso aí. A dica de hoje é: tá com frio, tudo bem, mas não esquece de continuar com a sua garrafinha, porque a gente continua fazendo atividade física, continua suando. Nós temos, graças a Deus, Feira de Santana se tornou uma cidade com turismo esportivo muito grande. Corridas quase todos os finais de semana. Quase todos. Eu acho que é um ou outro que não deve ter uma corrida. Então, hidratação sempre. Doutor Rodrigo, muito obrigada por estar aqui num feriadão, nesse frio. Tirei você da cama, nesse inverno, nesse frio de junho. Junho, gente? Junho, meu Deus, já chegou no meio do ano, meu pai. Vamos lá. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente hoje no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Tenham um bom dia a todos. Bom dia, gente. Esse foi mais um Direto ao Ponto e o recado tá dado. 13 de junho, vem aí o IA Summit, primeiro congresso de inteligência artificial na saúde. Você, profissional que trabalha com saúde, não só médicos, estudantes, vocês residentes, mas você que trabalha com saúde. É importante estar se atualizando e participando desse evento. Muito obrigada, fiquem com Deus. Eu aguardo vocês dia 13, lá no NH, das 8 às 15, viu, gente? A gente enxugou a grade para que a gente possa sair mais cedo e curtir o jogo. De 8 às 15. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Fernandinho, Ana, Regi, uma boa sexta-feira para vocês. Vocês ouvintes também. Fiquem com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Melo.